Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço, me usa para falar com todos os meus irmãos, seja com estes que estão aqui no templo, seja com aqueles, ó Deus, que acompanham através da transmissão online, que a bênção do Senhor seja sobre todos nós, que a minha vida seja uma ferramenta usada pelo Senhor nesse momento. A tua palavra, que é a boa semente, encontre o coração do meu irmão, da minha irmã, como uma terra boa, para que possa frutificar a 30, a 60, a 100 por um. E quem concorda, diga amém, diga graças a Deus. Gênesis 22, verso 1, nós vamos fazer a leitura toda do texto, depois nós vamos pontuando algumas situações importantes para a nossa reflexão da semana. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos, viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Graças a Deus. Irmãos, olha, é uma história, né? É um momento na vida do Abraão muito joia. E que com toda certeza demandaria muito tempo para nós conversarmos sobre muitas frentes
dentro desse texto lido. Tem muito assunto aqui. Eu fiz questão de ler o texto todo, para que nós nos inteirássemos do assunto, mas de acordo com aquilo que o Espírito de Deus tem me inspirado neste dia, eu vou compartilhar com você o que Deus ele tem separado para cada um de nós. Primeira coisa importante para nós lembrarmos, passado algum tempo, que tempo que passou? Passou o tempo da promessa e do cumprimento da promessa. O Abraão sonhou em ter um filho, e o sonho de Abraão se tornou realidade. Isso é a primeira coisa que eu quero valorizar com você nesse momento da nossa reflexão. O sonho de Abraão se tornou realidade. Passou um tempo, a situação não era fácil, não, você já sabe. Se não sabe, eu posso dizer, Abraão ele já era adiantado em idade, era velhinho, a Sara era velhinha também, e ainda para ajudar era estéril. Era impossível, aos olhos dos homens, ela ter um filho. Impossível. Mas Deus, ele dá uma resposta para Abraão, quando esse sonho está sendo trabalhado, dizendo assim: há alguma coisa demasiada em difícil para Deus? Tem alguma coisa difícil para Deus fazer, irmão? E isso é importante nós pensarmos, porque às vezes nós estamos juntos aqui reunidos e nós não sabemos o que o irmão, o que a irmã pensa. Nós não sabemos qual é o sonho, qual é o projeto que ele ou ela traz no papel. Mas às vezes a pessoa está ali sonhando algo e está pensando assim: puxa vida, esse é meu sonho, mas é tão difícil. Só se acontecer um milagre mesmo. E é importante a pessoa pensar dessa forma. Só se acontecer um milagre, porque Deus opera milagre. Talvez o seu sonho difícil de se tornar realidade, para Deus ele não é nada. Ele é simples, ele é fácil. Então, não desista de sonhar. Sonhe, mas sonhe sem reserva, irmão. Sonhe, vai colocando seus sonhos diante de Deus. Se você puder anotar o seu sonho, melhor ainda. Se você puder datar o seu sonho, melhor ainda, porque está datado e anotado. Faça isso. Mas deixa eu te alertar de algo importante. Deus não vai realizar o sonho do jeito que você quer. Não vai. Pastor, ele não vai, irmão. Porque ele vai realizar o sonho de uma maneira muito melhor do que você está sonhando. Você, eu, nós. O nosso sonho, ele é colocado diante de Deus como se fosse um rascunho, um projeto. E Deus, ele olha para o nosso sonho e ele fala assim: eita, esse meninão aí está sonhando bonito, hein? Olha o sonho dele, olha o sonho dela, está sonhando, está ousada no sonho, a menina. Mas ele diz assim: só que eu vou dar um up nesse sonho aí, eu vou dar um up nesse projeto. Então, eu já estou te alertando, e estou te alertando com base bíblica. A Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Então, é certo que Deus vai fazer o que você está esperando, irmão. Mas não espere do jeito que você está pedindo. Porque Ele vai fazer muito mais. Passado algum tempo. Que tempo? Esse tempo. O tempo da promessa. O tempo do sonho. Abraão tinha o sonho de ter um filho. Ele teve um filho? Não, ele não teve um filho. Ele teve uma multidão de filhos.
Ele tinha o sonho de ter um filho. A partir do filho dele, Deus deu uma descendência numerosa. É assim que Deus trabalha. Então passou o tempo, Abraão tem o filho começa a crescer, e agora nós vamos para o momento em que Deus, a Bíblia diz assim, Deus pôs Abraão à prova. E eu acho importante a gente pensar nessa frase aí, Deus pôs Abraão à prova. Deixa eu perguntar, quem aqui fez o exame para habilitação, tirar a carta? Quem aqui fez? Quem aqui reprovou? Só a Vânia reprovou? Não. Tem mais. Quem reprovou aí? Deixa eu ver. Você estava sozinho, né? Tem bastante gente que reprovou. Eu também reprovei. Estava num ônibus lá, um ônibus bem surrado. Minha carta é profissional. E eu fiz com um ônibus cheio de gente. Quando começou a história da habilitação com o ônibus, eu lá com o ônibus cheio de gente na Paulo de Moraes, deu tudo certo. Mas na hora de estacionar, Anderson, falhou na baliza. Mas no percurso deu certo, irmão. Então, deu tudo certo, mas falhou na baliza. Quem aqui, depois que reprovou, foi novamente, e aí acabou passando e sendo aprovado? Deixa eu ver. Que beleza. Quem aqui já foi reprovado numa entrevista para trabalho? Deixa eu ver. Uau! Quem aqui já foi aprovado numa entrevista para trabalho? Passou pela entrevista e foi chamado. Glória a Deus. Você vê? Vê que coisa. Quem já fez prova na escola e foi mal na prova da escola? Ô, louco! Quem aqui já colou na prova? Tem gente fazendo assim, Pode erguer a mão, irmão. Já foi, a prova já passou. Quem colou aí? Que feio, hein? Mas se não colasse, não ia, não é não? Tem umas provas que é só o sangue de Jesus. Pois bem, irmão, é assim. Por que eu estou falando disso? E estou te provocando para uma questão que é do nosso dia a dia. Porque no nosso dia a dia, nós estamos sendo provados constantemente. Muitos aqui já fizeram a prova para habilitação. Muitos foram reprovados, mas depois foram aprovados. Muitos aqui fizeram a avaliação para uma vaga de emprego, preencher uma vaga. Em alguns lugares não foram aprovados, em outros lugares foram aprovados. Muitos aqui fizeram a prova lá na escola, e teve prova que você foi mal, mas quem aqui já teve prova que foi muito bem? Deixa eu ver. Povo inteligente está aqui. Glória a Deus. Eu teve uma prova que a professora falou assim, até o Marquinho tirou 8. Miséria. Era difícil tirar nota com aquela professora, mas pensa numa mulher abençoada, que quando eu encontrei com ela lá na Rua do Rosário, eu falei, eu sempre quis encontrar com a senhora para dizer muito obrigado por todos os puxões de orelha e pelo rigor que a senhora ensinava a gente. Eu sou agradecido pela vida da senhora. Deus me deu essa felicidade de poder dizer a ela, professora Elecir, aprendi a ler do jeito certo, com ponto e com vírgula, graças a ela, graças a Deus. Deus usou pessoas na minha vida e usou pessoas na sua vida. E é assim, irmão. É assim, nós passamos por muitas provas. Algumas nós somos reprovados e outras nós somos aprovados. Mas a prova, ela tem, independente se a prova foi difícil ou se a prova foi fácil, independente do motivo da prova, o objetivo de todas as avaliações é o mesmo. É verificar se nós conseguimos assimilar o conteúdo passado. Esse é o objetivo da prova. O objetivo da prova não é reprovar. O objetivo da prova é levar o aluno a entender que o quanto ele assimilou. Esse é o objetivo. E agora Deus ele está falando com Abraão. A Bíblia diz aqui, no verso de número 2. Verso 1. Deus pôs Abraão à prova. Você vê,
o Abraão foi provado por Deus. E às vezes nós temos dificuldade com as provas que nós somos submetidos. Às vezes nós somos provados no casamento. Às vezes nós somos provados no trabalho. Falei de manhã, vou repetir agora à noite. O André, sexta-feira, fez 20 anos de empresa. 20 anos de empresa, irmão, não é pouco tempo, é bastante tempo. Infelizmente, hoje em dia, isso não é comum, porque hoje em dia não é incentivado manter um compromisso e trabalhar a manutenção do compromisso nos momentos adversos. Porque no compromisso é assim, quem é casado aqui? Deixa eu ver, levanta a mão, isso, pode ser casado, amaziado, tico-tico no fubá, você está entendendo? Você que é casado, já passou por alguma dificuldade no casamento? Sim ou não? Sim. Mas o seu casamento inteiro, ele é de dificuldade? Não. Já teve alegria no casamento? Sim. Mas existem momentos que são difíceis. Todo casamento, todo relacionamento é assim. Dentro da família, via de regra, nossa família vai muito bem, obrigado. Mas tem hora que a questão ela fica difícil. Tem hora que a questão ali na família, ela fica tensa. E as provas dadas por Deus a nós, ela tem exatamente essa função de ver como é que nós estamos nos saindo em relação a toda a informação que nós estamos recebendo. Então, cada vez que nós chegamos até o templo, nós recebemos informação. Nós vamos sendo formados, vai dentro de nós sendo formado uma nova criatura em Cristo Jesus. Toda vez. Você que está no propósito dos 120 dias, estamos lendo o livro juntos, 120 dias ali, ó, e já estamos no 79º dia. E quanta lição boa, hein, irmão? Quanta conversa jóia, quanta informação nós estamos recebendo. Agora, essa informação toda, ela é uma informação que visa o quê? Visa nos aprimorar. Então, vai chegar um dado momento que todos nós acabaremos sendo provados. Vai chegar um dado momento que nós vamos ser provados na empresa, igual eu comecei falando do André. Teve um momento na empresa que foi difícil. Perguntei, teve vez que você quis sair da empresa? Sim. Teve momento que você ficou chateado na empresa? Sim. Mas você permaneceu ou você foi embora? Não, eu permaneci. Eu enfrentei a dificuldade, a prova. Existem os momentos em que nós acabamos sendo submetidos à prova. No casamento é a mesma coisa. Existem os momentos difíceis. Mas ali nos momentos difíceis é que nós vemos como que a pessoa está em relação à informação que ela tem recebido através da palavra de Deus. Meu marido, a minha esposa, a gente estava assim, eu já, a tampa da chaleira já voou, já. Então, irmão ou irmã, isso significa que alguma informação ainda tem que ser aprimorada. Todos nós já fomos provados e achados reprovados ou aprovados. Todos nós. E é assim que funciona. E nós temos que ir aprendendo com a Bíblia. Deus fala com Abraão, Deus pôs Abraão à prova. Então, toda prova na nossa vida, ela é importante para ver que qualidade de cristão nós estamos sendo. Eu comecei a minha fala, quando eu peguei o microfone, eu lembrei a história do Paulo e do Silas. Era uma prova ou não era? Meu Deus, era uma baita de uma prova. Mas como eles estavam naquela prova? Eles foram achados aprovados. E eles tendo sido achados aprovados, o terremoto veio. E através do terremoto, foram liberados para ir embora, para seguir a viagem deles. Houve conversão do carcereiro e posteriormente a cidade veio se converter. Por quê? Porque a pessoa ela é provada. E quando ela passa pela prova sendo aprovada, muitas respostas, muitos sinais
começam a ser desbloqueados, destravados sobre a vida da pessoa. Então, pastor, eu vim para cá, eu estou na prova. Então, se você está na prova, você faz igual o irmão Lázaro dizia: estou passando pela prova dando glória a Deus. Passa pela prova dando glória a Deus. Ore e cante louvores. Aguenta firme, que daqui a pouco você vai ser achado aprovado em meio a toda e qualquer dificuldade. A sequência do texto diz assim, olha, dizendo-lhe, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, aí vem o terceiro ponto que eu quero refletir no verso 1. Porque quando Deus chamou Abraão, a Bíblia diz que o Abraão respondeu assim, ó, eis-me aqui. E isso é importante nós pensarmos também. Porque o Abraão, nós temos que olhar o histórico. O Abraão tinha um sonho. O sonho do Abraão foi realizado, sim ou não? Sim ou não? O sonho do Abraão foi realizado, irmão. Mas agora, Deus fala com Abraão, e quando Deus chama o Abraão para a conversa, o que o Abraão diz? Eu estou aqui. É isso que é legal de nós pensarmos junto. Porque quantas e quantas pessoas que têm um sonho, e Deus realiza o sonho, e Deus opera o milagre na vida da pessoa, e Deus dá a resposta que a pessoa espera, ela acaba sendo abençoada dentro daquilo que ela estava esperando, mas lógico, sempre mais do que ela esperava. E quantas pessoas que após receber o cumprimento da promessa, no dia seguinte, Deus fala o nome da pessoa, a pessoa desapareceu da presença de Deus. Quantas pessoas que não respondem quando Deus chama. Então nós estamos pensando aqui com a luz da Bíblia sobre a nossa vida, sobre a vida de um homem chamado Abraão, que recebeu o cumprimento de uma promessa, um sonho, ele teve a realização do sonho, mas quando Deus vem falar com ele novamente, ele está lá pronto, dizendo, eu estou aqui. Quando eu queria a realização do sonho, quando eu sonhei, quando eu estava grávido, eu estava diante do Senhor. Mas agora que o meu sonho se tornou realidade, eu continuo aqui diante do Senhor. E isso é algo que nós todos devemos de pensar. A semana está começando, é o primeiro dia e você está consagrando o primeiro dia a Deus. Quantas e quantas pessoas que após a realização de um sonho se afastaram de Deus, se distanciaram de Deus. O Abraão, não, eu estou aqui. Você não, porque Deus vai realizar sonhos seus. E quando Deus for procurar você, você estará aqui. Você vai dizer assim, ó, eu estou aqui, eis-me aqui. E é interessante a gente pensar, porque a frase, eis-me aqui, sabe, é uma frase que fala muito mais do que parece. Porque às vezes nós estamos procurando por alguém e nós não encontramos alguém. Quantas pessoas se sentem só? Quantas pessoas estão se sentindo abandonadas? E quantas pessoas foram abandonadas de fato? Quantas pessoas que trocariam tudo que tem por alguém? Por alguém. Não é por um namorado, por uma namorada, por uma companhia, por alguém para estar do lado ali da pessoa. Sabe, às vezes o pai, ele fala assim, ou a mãe, eu estou dando tudo para o meu filho, tudo para a minha filha, tudo que ele quer, ele tem. Mas às vezes quando o filho ou a filha, ele quer olhar para o lado e ver o pai ou a mãe, ele não vê o pai ou não vê a mãe. Ele tem um telefone legal, ele tem um tênis legal, ele tem uma TV legal, um videogame legal, ele tem um monte de coisa, mas quando ele quer apenas e tão somente olhar para o lado e sentir a presença do pai ou da mãe, ele não vê a presença do pai ou da mãe, porque o pai ou a mãe é ausente no tocante à cumplicidade ali do dia a dia.
É alguém que investe no filho ou na filha, como qualquer um investe em qualquer outra pessoa, mas ausente. Sabe, tem muita mulher que tudo que ela quer é olhar para o lado e ver o maridão do lado dela. Irmão, tudo que a sua esposa quer, ela não quer cartão de crédito ilimitado, não. Ela não quer bolsa Vitor Hugo, Prada. Ela não quer esse negócio de permanente. Não é permanente, como que fala? Como que fala, Celcinho? Celcinho não lembra lá, que Miguel. Ele lembra assim. Ela não quer, tudo que ela quer é olhar para o lado e ver você lá. Ver a sua pessoa ali, do lado dela, apoiando. Você do lado dela dizendo, eu estou aqui. Tudo que ela quer é isso. Ela quer se sentir segura tendo você do lado dela. É poder olhar e dizer, ô meu ursão, você está aí. Meu bonitão, meu lindão, meu leão. Ruge aí, ruge. Irmão. O contrário também é verdade. Às vezes tudo que o irmão está querendo, o irmão não está nem aí se o feijão queimou ou não queimou, se tem sal no arroz ou se não tem sal. O irmão não está nem aí com isso. O irmão quer olhar para o lado e ele ver a esposa querida dele, ele poder falar, ô minha linda, minha flor, minha gata, meu chuchu. Irmão, irmã, sabe, existem coisas que nós temos que entender, são muito simples, e às vezes nós complicamos demais as coisas. Deus foi falar com Abraão, Abraão! Ele disse assim, ó, eu estou aqui, eis-me aqui. É a presença, é estar perto. Isso é importante, e isso tem que ser valorizado no dia a dia. Isso aí muitas vezes não é valorizado. E isso muitas vezes, por não ser valorizado, acaba trazendo desgaste. Sabe, o patrão tem hora que ele vai precisar de você. E ele vai falar o teu nome. Tudo que ele quer dizer, tudo que ele quer ouvir, é você dizendo assim, ó, eis-me aqui, conte comigo. Conte comigo, eu estou aqui. Estou aqui. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu falei de manhã, falei às 10h30, às 8 da manhã, e vou falar agora também, vou fazer uso de mais uma pessoa. De manhã, no culto das 8 eu fiz uso da Júlia, no culto das 10h30 eu fiz uso da Cláudia, e agora eu vou fazer uso da pessoa da Daniela. E quando eu falo da Daniela, eu estou estendendo a todos vocês, todos. Tudo o que o pastor, ele quer, muitas vezes ele não, tem vezes que ele quer que ajude a fazer concreto, tem vezes que ele quer que venha ajudar a pintar grade, tem vezes que ele quer que venha ajudar a soldar a grade, tem vezes que ele quer que venha ajudar a fazer alguma coisa, mas na maioria das vezes, tudo que ele quer é falar o nome de uma ovelha, falar o nome de alguém e a pessoa dizer, eu estou aqui. É a presença. Então, eu dizia, falo da Dani representando todos os demais, a importância de nós estarmos juntos, perto um do outro, o poder disso daí na vida de uma comunidade. Gente, homens e mulheres que estão juntos. Deus colocou Abraão à prova, está na Bíblia. Aí Deus fala com Abraão e o Abraão responde, eu estou aqui. Eu estou aqui, irmão, irmã, a importância de nós não nos escondermos nos momentos mais difíceis, porque existem momentos difíceis, existem momentos que são momentos assim, cruciais na nossa vida. Existem momentos que nós estamos num aperto, eu passo aperto, e eu tenho certeza que você passa aperto também, cada um de nós passa o aperto do nosso jeito, mas todos nós passamos o nosso aperto, e tudo que nós queremos muitas vezes é olhar para o lado, nós sabemos que a pessoa
pouca coisa talvez ela vá poder fazer, mas tudo que nós queremos é olhar para o lado e sabermos que tem alguém ali do nosso lado. Que se for para comer uma picanha suculenta, a pessoa está ali conosco para comer aquela picanha suculenta. Mas se for para tomar um copo d'água com uma bolacha, água e sal, a pessoa está do nosso lado para tomar um copo d'água com a bolacha, água e sal. Quem está entendendo, diga amém, diga graças a Deus. Olha, quantas coisas que nós já conversamos, nós estamos no verso primeiro. Primeiro nós falamos do sonho, da importância de sonhar e da certeza da realização do sonho. Segundo, nós falamos da prova, a importância da prova, a necessidade da prova, e muitas vezes nós sermos provados e reprovados, mas em outras ocasiões provados e aprovados. Agora nós falamos do quê? Da presença, de estarmos ali presentes. Agora nós vamos junto para o verso 2 que diz assim: então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. E eu vou encaminhar o final da nossa conversa aqui, nesse versículo. Pega seu filho, aquele que você tanto ama. Existem momentos que Deus vai pedir para nós aquilo que nós tanto amamos. Existem momentos, existem situações na nossa vida que vão exigir de nós renunciar, sacrificar até mesmo aquilo que nós tanto amamos. Deus, ele falou para Abraão, pega seu filho. E o Abraão, ele pegou o filho dele, ele foi. Mas é interessante que o texto, ele diz assim, Deus não fala para o Abraão, Abraão, pega seu filho Isaque e apresenta ele como um sacrifício. Ele disse, vai para Moriá. Porque quando nós vamos agradar a Deus, quando há em nosso coração a intenção de agradar a Deus, deve ser do jeito que Deus quer e não do jeito que nós queremos. O final da história nós já lemos, não vou compartilhar todos os versículos com você, mas nós vimos no final da história um carneiro preso pelo chifre e aquele carneiro sendo apresentado em sacrifício. E Abraão dizendo ali, esse lugar agora vai se chamar o Senhor proverá, porque no monte do Senhor Ele proverá. Sabe, se nós queremos ver a provisão na nossa vida, se nós queremos ver o sobrenatural, queremos que algo aconteça na nossa vida, nós precisamos assimilar algumas informações que estão dentro do texto. Eu agrado a Deus fazendo o que Ele pede para que eu faça. Eu não agrado a Deus fazendo o que eu quero fazer. Não é onde eu quero, é onde Deus quer. E eu acredito que se você está aqui, irmão, se você está aqui, é porque o Espírito de Deus te trouxe aqui. Há outras 1.500 igrejas, se não tiver mais, espalhadas por tudo quanto é lugar. Se você está aqui, é aqui que Deus está tratando com você. O Espírito Santo falou com você do mesmo jeito que o Espírito de Deus falou com Abraão. Vá para Moriá, e ali em Moriá você sacrifica. Ali em Moriá você vai colocar diante de mim o teu holocausto. A importância, às vezes, a pessoa ela está tanto querendo a provisão, ela está tanto querendo que aconteça um milagre, mas não acontece o milagre por quê? Porque ela está fazendo diferente do que Deus está orientando que ela faça. E quando faz diferente do que Deus quer, irmão, não adianta, não acontece, não rola. É do jeito que Deus quer, é no lugar que Deus quer. É no momento que Deus quer. Passou quanto tempo? Passou um tempo. E não importa a quantidade de tempo que passe. Quando Deus nos procurar, nós devemos de estar onde Ele nos procurar. E onde é que Ele vai nos procurar? Se não na presença dEle. Se não diante dEle. Aí, o Abraão, ele tem de Deus o quê? Ele tem de Deus a palavra, sacrifique. Mas quando vai sacrificar, logo é dito a ele, não precisa sacrificar o filho. Porque eu já
provir na sua vida a necessidade para o sacrifício. A provisão, irmão, você veio para cá. E enquanto você vem para cá, eu quero deixar essa palavra profética sobre a sua vida. Enquanto você vem para cá, Deus está direcionando carneiros em arbustos. Você veio para cá para sacrificar, não veio? Você veio para cá para adorar a Deus, porque o sacrifício é adoração a Deus. Você veio para cá para adorar, mas enquanto você veio para cá para adorar, tem muitos carneiros sendo enroscados nos arbustos, espalhados por essa cidade e até mesmo fora dessa cidade. A sua provisão, ela está sendo encaminhada por Deus. A sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã, ela está sendo direcionada por Deus. Talvez você não tenha se atentado a isso, mas a sua vida está sendo direcionada por Deus. Deus está cuidando de tudo. Ele está cuidando, Daniel, de cada detalhe. Ele está cuidando, Brunão, da letra miúda do contrato. Pode saber disso daí. Deus está cuidando de tudo. E é importante que você comece a semana sabendo que Deus está cuidando de você. Sabendo que Ele te trouxe aqui para falar com você e dizer: eu estou no controle da situação. Os seus sonhos eu vou tornando realidade, um a um. Nas suas provas, toda vez que você tiver dificuldade, eu vou te ajudar até que você seja aprovado. É importante que você saiba que Deus estará te visitando, constantemente te procurando, falando com você. E é importante que você jamais esqueça que toda vez que você necessitar de uma provisão, a provisão que você necessita já estará encaminhada, porque Deus, Ele é fiel. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te dê uma semana de vitória. Que você vá para a sua casa com essa certeza, a certeza de que Deus está cuidando de tudo. O Abraão obedeceu, mas no final das contas nós vemos que Deus estava cuidando de tudo. A única coisa que Deus queria de fato ver era a ação de Abraão mediante a palavra. E Deus tem liberado a palavra sobre a nossa vida. Deus tem liberado. Para finalizar a nossa conversa, vou até fechar minha Bíblia. Eu usei um exemplo de manhã, acho que 8 horas da manhã que o Leandro veio hoje. 8 da manhã. Eu usei um exemplo, o Leandro estava aí, eu aproveitei que ele é nutricionista e eu conversei que pessoas necessitam, cada organismo necessita de um tipo diferente de alimentação, uma dosagem diferente de vitamina A, B, C, D, cálcio, fósforo e assim por diante. Cada pessoa tem o seu corpo formado de uma maneira tal que é uma dosagem para cada pessoa. E aí eu citei o exemplo, uma vez, eu tinha 20 anos, agora vou fazer 28 anos, quer dizer, há 27 anos atrás, eu me machuquei jogando futebol. O rapaz bateu com a cabeça no meu rosto, afundou aqui meu rosto, esse osso ele é reconstruído, tem platina aqui, e eu fiquei internado uma semana. Ali, aquela uma semana, eu fiquei junto com o seu José. Seu José era um senhor muito gente boa, muito gente boa. Ele estava ali porque ele era pingaiada, caiu, quebrou o queixo e ia ter que fazer a cirurgia para consertar o maxilar. Então, o seu José estava debaixo de uma dieta com restrições. Para ele era só líquido, não podia morder nada, porque estava quebrada a boca dele, só líquido. A minha dieta era geral, não tinha restrição nenhuma, porque estava machucado esse osso aqui, mas aqui não estava nada, os dentes estavam funcionando direitinho. Então, vinha lá uns bifão para mim, eu aprendi a comer abobrinha no hospital.
Se você me perguntar, mas a comida do hospital, você gostou? Eu gostei, irmão. Uma semana jogando truco lá no hospital, eu e o seu José. Na época eu ainda não tinha entendido a respeito do carteado, na época ainda nem era de Jesus. Então, uma semana era uma coisa linda, o quarto 212B lá do Fornecedores da Cana. Foi onde eu fiquei acamado uma semana. Vinha bife, vinha cada coisa gostosa, o seu José olhava ele, para ele vinha sopinha, para mim vinha umas coisas bonitas. Falava, quer, seu José? Você sabe que eu não posso, né? Por isso. Claro, se eu soubesse que ele podia, eu não oferecia, aí eu ia ficar sem. Pois bem, quantas pessoas que vivem dessa maneira, assim, ó, dentro de um hospital, existe a necessidade da alimentação ser equilibrada. Aquele que luta contra a diabetes, ele não pode ir com açúcar. Ele não pode. O açúcar é controlado. Aquele que é hipertenso, o sal tem que ser diminuído na vida dele. E assim por diante. Então, e quanto familiar que vai visitar alguém lá no hospital, sabe que o familiar está lá hospitalizado, não está podendo com o doce, mas leva um docinho escondido na sacolinha e fala assim, come. Não, médico não vai ver, é só para matar a vontade. Não pode levar, mas a pessoa leva. Né? E a pessoa não pode ir com sal, ele leva lá coisa salgada para comer. Quanta gente nunca nós ouvimos falar tanto sobre a imunidade alta ou baixa. Nunca. Nós vivíamos com isso e nem sabíamos a respeito disso. Mas hoje nós entendemos a necessidade da imunidade está alta para a proteção contra tantos vírus e tantas bactérias. Mas principalmente nesse momento de pandemia. A necessidade da nossa alimentação ser equilibrada para nós estarmos bem. E espiritualmente, isso tudo faz uma correlação. Porque espiritualmente, nossa imunidade não pode ficar baixa. E o Espírito Santo, ele é o nosso nutricionista. Ele sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Toda vez que nós nos reunimos aqui, assim, ó, nós estamos reunidos por causa do Espírito Santo. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe o que a Dani precisa, o que a Tatiane precisa, o que a Vânia precisa, o que o Tony precisa, o que a Tatiane precisa, o que a Sabrina precisa, o que a Renata precisa, e assim por diante, que cada um de nós precisamos. Por isso, toda vez que nós chegamos num lugar como esse, para cultuarmos a Deus, nós temos que agradecer a oportunidade e temos que saber que o Espírito Santo, nosso nutricionista, vai colocar na mesa aquilo que nós estamos necessitando comer, para nós não ficarmos com a imunidade baixa, para que espiritualmente nós não venhamos ser acometidos de nenhum vírus, de nenhuma bactéria, para nós não virmos ter nenhum tipo de dificuldade. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê graça para permanecermos na presença de Deus, porque Ele visita, Ele prova, Ele fala conosco, Ele realiza sonhos. Agora, o cuidado da nossa vida, aí somos cada um de nós que vamos desenvolvendo na presença dEle. Hoje você veio e nós vamos participar da Santa Ceia, já logo em seguida, assim que eu fizer a oração com você. Mas permaneça sempre firme e forte em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Você me permite orar por você? Mesmo assentado, eu oro, você que recebe a palavra, recebe a oração, vai dizer amém, vai dizer graças a Deus. Senhor, em nome de Jesus, o Abraão, ó Deus, ele nos ensina a importância da permanência, porque ele pôde desfrutar, ó Pai, ele pôde desfrutar da provisão. No monte do Senhor haverá provisão, o Senhor proverá, glória a Deus. E assim, ó Deus, meu irmão e minha irmã veio para esse lugar para ouvir o Senhor dizer que vai cuidar de cada detalhe.
tudo que eles estão necessitando está sendo, sim, ó Pai, encaminhado, direcionado. Alguns precisam de uma oportunidade de trabalho, outros precisam de um milagre no casamento, outros precisam do milagre na vida do filho, da filha, outros do milagre na vida do familiar que está hospitalizado, outros da resposta financeira, outros, ó Deus, de clientes, outros, ó Pai, de repente lutando com alguma enfermidade e assim por diante. Eu oro por todos os meus irmãos, estando eles aqui no templo, ou estando eles, ó Deus, participando online, através dessa transmissão. Que a tua bênção permaneça com cada um de nós. E todos nós saiamos daqui fortalecidos pela tua palavra. E quem concorda e recebe a oração, a palavra, diz amém, diz graças a Deus. Bata palma e glorifica o Senhor Jesus na noite de hoje. Louvado